Hoje o Brasil tem 3 vezes mais o número de estudantes no curso de medicina através do FIES do que tinha há 5 anos atrás. A pergunta é: como pagar o financiamento após o término do curso? E eu vou começar dizendo: o FIES é sim uma opção para o estudante que pretende financiar o curso de medicina. Dentre as opções de financiamento que temos, seja pelos bancos privados ou para valer, todos eles possuem metodologia de cálculo com escopo no anatocismo, ou seja, alongam o número de prestações a serem pagas depois de formado, sem dizer que o juro anual capitalizado mensalmente é muito elevado. A gente tem entre 6,5% no para valer e até 9% nas demais modalidades de financiamentos fornecidas pelo banco. O FIES ele tem duas modalidades. Na modalidade pública, o FIES praticamente não tem juro. O saldo emprestado é corrigido pelo IPCA e amortizado através do sistema de amortização SAC, ou seja, o sistema de amortização constante. Nos contratos antigos, celebrados até 2017, havia a aplicação da tabela Price como sistema de amortização e a capitalização de juros entre 9% a 3,4%. Ou seja, atualmente, esse financiamento praticamente é uma ajuda que o governo está dando para esse estudante conseguir se formar. Sem dizer que o médico, depois de formado, tem a opção do abatimento de 1% mensal no saldo devedor se ele trabalhar nas áreas públicas de saúde, além de ter a prorrogação do período de carência do contrato para início da amortização do saldo emprestado. Então, depois de formado, o médico ainda tem a possibilidade tanto de rever o contrato para a exclusão da capitalização mensal de juros, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é pacificado nesse sentido, além do abatimento de 1% em razão da prática da profissão nas áreas públicas de saúde e a extensão do período de carência do contrato até o término da residência médica. Lembrando que a capitalização mensal de juros é muito comum nos contratos firmados entre 1999 até 2017, já que em 2017 adotou-se não mais os juros como forma de remuneração, mas um indexador, no qual é o IPCA. Assim, aqueles estudantes que se formaram através dos contratos de financiamento estudantil assinados entre 1999 até 2017, é recomendado que faça a revisão do contrato para exclusão da capitalização mensal de juros. O entendimento já é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que essa prática de contabilização dos juros no saldo devedor aumenta progressivamente o saldo a ser pago e o número de prestações, prejudicando o estudante recém-formado que utiliza o financiamento para se inserir no mercado de trabalho. Portanto, dentre as modalidades de financiamento que existem atualmente para financiamento da faculdade, a opção mais interessante para os estudantes é, sem dúvida, o financiamento estudantil, seja pela baixa remuneração do capital advinda pelo juro baixo, seja pela possibilidade de revisão judicial para diminuição ainda mais da dívida, seja pelo abatimento de 1% ao mês, que pode significar 12% mensal através da prática da profissão nas áreas públicas de saúde, como também pelo aumento do período de amortização do contrato, aliás, do início da fase de amortização, somente depois do término da carência, aliás, da residência médica. Então, para você que se formou através do FIES, eu vou dar algumas dicas de como eliminar práticas contábeis temerárias utilizadas pela instituição financeira na metodologia de cálculo, que ocasionam o aumento substancial do saldo devedor, elevando o número de prestações a serem pagas e dificultando a vida do estudante recém-formado que acaba de se inserir no mercado de trabalho através do financiamento estudantil. Então, como eu disse, o primeiro ponto a ser observado dentre os parâmetros de cálculo adotado pela instituição financeira é a capitalização mensal de juros no saldo devedor dos contratos. A capitalização mensal de juros nos contratos de financiamento estudantil
ela é vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, para explicar melhor o fenômeno da capitalização mensal de juros no saldo devedor, vamos desvendar um pouco a metodologia de cálculo adotada nos contratos de financiamento estudantil. Lembrando que os contratos de financiamento estudantil são contratos que são aditados semestralmente. A cada semestre é incluído um valor novo no contrato. Então, o cálculo segue essa mesma sistemática. Vamos ter por base o semestre, que vai dar origem aos empréstimos concedidos de forma mensal, e esses valores vão ser computados dentro do saldo devedor do contrato de financiamento. Assim, a partir da análise do documento chamado Memória de Cálculo, que é fornecido pela instituição financeira no momento da assinatura do contrato, é possível perceber na tabela 4 colunas, basicamente. Na primeira coluna, a gente vai ter a data em que foi liberado o capital. Na segunda coluna, a gente vai ter o capital que foi liberado. Na terceira coluna, a gente vai ter o juro aplicado sobre o período. E, por fim, a amortização proveniente do juro trimestral. Então, como o cálculo é vinculado ao semestre, temos então um semestre com a quantidade de 6 meses. Vamos colocar que começou em janeiro, então teríamos janeiro, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5 e o mês 6. Assim, em cada um desses meses correspondente ao semestre, houve a liberação do capital emprestado pela instituição financeira para a instituição de ensino. Vamos supor que em cada mês relativos ao semestre foi liberado o valor de R$100 para facilitar o cálculo. Então, a cada mês a gente vai ter R$100. Então, são 100 no janeiro, 100 em fevereiro e assim por diante. E o sexto mês. O total aqui é R$600 de capital relativo ao semestre. Os juros vão ser fracionados a 1% ao mês para facilitar o cálculo também. No caso do contrato de financiamento estudantil firmado entre 1999 até 2017, os juros eram entre 9% a 3,4%. Para fazer o cálculo, basta dividir essa fração de 9%, ou 6,5% ou 3,4%, por 12, para achar o valor mensal, uma vez que esse percentual de 9, 6 ou 4 é relativo ao período anual. Assim, na metodologia utilizada pela instituição financeira, na qual o juro é capitalizado mensalmente dentro do saldo, através da composição composta dos juros no saldo devedor, ocasiona-se então a chamada progressão geométrica ou compostas do juro no saldo devedor, fazendo que ocorra o chamado anatocismo. Como isso acontece? Vamos supor que o juro é 1% e nós teríamos então 1% sobre 100 e teríamos R$1. Esse R$1 vai sendo computado dentro da parcela, ou seja, 1% sobre 100 deu 1. Depois eu vou jogar 1% sobre 101. E aí vai dar 101,10. E assim vai sucessivamente nos meses relativos ao ano cursado. O correto seria trazer o valor dos juros numa coluna lateral e somente computá-lo ao final. Ou seja, eu multiplicaria o capital de R$600, que foi relativo aos 6 meses, aos 6 semestres, R$600 vezes 1%. Assim seria o cálculo. No entanto, como a gente vem computando o 1% dentro das parcelas, que são fracionadas de 100, o valor de 1% vai cumulando dentro do saldo, fazendo com que, ao aplicar o juro de 1% novamente sobre o saldo, haja o anatocismo, ou seja, a composição do juro em cima do juro. A prática do anatocismo ou
a capitalização mensal dos juros no saldo devedor, ela é vedada no Brasil desde 1933 através da chamada Lei da Usura. Então, no contrato de financiamento estudantil não havia lei específica para tratar da questão e ainda o STJ, através do recurso especial repetitivo, pacificou que é impossível ocorrer a capitalização mensal de juros em contrato de financiamento estudantil. Outro ponto importante é esclarecer que a utilização da tabela Price como forma de amortização dos juros emprestado, do capital emprestado, é tremendamente prejudicial ao estudante recém-formado. A utilização da tabela Price desprestigia os pagamentos realizados pelo estudante, tanto na fase de utilização do contrato através dos juros trimestrais, como também na fase de liquidação, onde após o período de carência contratual, o estudante vai iniciar os pagamentos mensais. A utilização da tabela Price ela é vedada porque ela primeiro prestigia a atualização do saldo devedor para somente após ocorrer a amortização proveniente do pagamento realizado pelo estudante. Então você imagina um capital emprestado que vai ser primeiro atualizado, vai ser somado nele correção monetária mais juro do período que foi emprestado, para só depois ocorrer a amortização proveniente, seja do juro trimestral, durante a fase de utilização, que é o período que o estudante está estudando, seja durante a fase de liquidação, quando o estudante de fato vai começar a amortizar o pagamento. Então, até durante a fase de pagamentos. Essa prática, tanto da utilização da tabela Price como o anatocismo, faz com que o contrato aumente a fase de liquidação, ocasionando excesso, obviamente, no saldo devedor proveniente da ilegalidade advinda da capitalização mensal de juros no saldo devedor e da utilização da tabela Price. Dessa forma, o contrato se torna muito abusivo para o estudante recém-formado, porque além das práticas comuns de mercado financeiro proveniente da tabela Price, ainda há o diferencial que ele tem que se inserir no mercado de trabalho durante o período da residência médica. Assim, o médico recém-formado, que terminou de concluir o ensino superior e vai procurar pagar o financiamento estudantil, como é um valor bastante elevado, a recomendação é que ele faça, primeiro, a revisão das cláusulas do contrato, visando anular as cláusulas que permitem o anatocismo, a utilização da tabela Price, a progressão geométrica dos juros e a amortização negativa, fazendo com que o contrato tenha um número elevado de parcelas e um excesso derivado da capitalização de juros de forma ilegal no saldo devedor contratual. É importante dizer que a Lei 12.202 de 2010, no seu artigo 6º, inseriu na Lei 10.260 de 2001, a Lei de Regência do FIES, a possibilidade de abatimento de 1% ao mês no saldo devedor proveniente dos serviços nas áreas públicas de saúde. Verifica-se ainda no artigo 6b da Lei 12.202 a possibilidade de extensão da carência contratual até o término da residência médica, muito recomendado para o estudante que acabou de se formar e pretende se inserir no mercado de trabalho e tem que aguardar o término da residência médica para efetivamente se inserir no mercado de trabalho. Portanto, é recomendado que o médico recém-formado procure estender a carência contratual até o término da residência médica, utilize o abatimento de 1% proveniente da prática dos serviços nas áreas públicas de saúde, faça a revisão contratual para extirpar desses contratos o chamado anatocismo ou a capitalização mensal de juros no saldo devedor, bem como para a exclusão da tabela Price como sistema de amortização e a proibição da teoria da composição dos juros de forma geométrica no saldo devedor. Já fazendo isso, a gente tem a diminuição de cerca de 30% a 60% em alguns casos, a depender da data da assinatura do contrato, no saldo devedor proveniente dos contratos de medicina.